Senhores, boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui, perante vocês, obrigado aqui a presença de todo mundo que veio prestigiar, obrigado a você que está me assistindo aqui internauta, oi pro internauta aí que está me assistindo, boa noite para você aí também de casa, quem vai me assistir depois, quem não está assistindo agora, assiste depois, né? Ó, tô vendo aqui que o pessoal já está distribuindo a fichinha aqui do palestrante para dar nota, se alguém der nota ruim pro palestrante aqui, vai ter, viu? Palestrante aqui faz capoeira, viu? Vai apanhar. Mas assim, ameaças à parte, vou fazer outra palestra, pior ameaça de todas, né? Vou fazer outra palestra, e aqui os temas vão ser aqui gritantes, vão sair daqui todo mundo 10 horas da noite. Mas assim, agora, brincadeiras e ameaças à parte, agradecer aqui mais uma vez o conselho, agradecer aqui o Renzo, que sempre me ajuda aqui, agradecer também o Dr. Viana, que também me abriu o espaço a primeira vez, eu estou aqui sempre. Agradecer aqui todo o conselho, os delegados, e vamos embora que vocês não estão aqui para ouvir agradecimento, estão aqui para ouvir palestra, né? Gente, dando moral, para quem advoga, essa palavra é maravilhosa. Por quê? Camarada tem escritório aberto, porta para a rua de preferência, atende pessoa física, aí chega o cliente lá, toca a campainha do escritório, fala, doutor, eu quero danos morais, materiais e tudo que eu tiver direito porque o meu vizinho não me deu bom dia. Tem? Você pensa que não tem? Tem. Eu tenho um cliente que me ligou outro dia e falou, meu vizinho aqui mudou e não veio nem se apresentar, eu quero danos morais, materiais, eu quero tudo do cara. Tem, vocês acham que não? Eu já vi cada coisa, eu já vi pedido de dano moral, até porque o casal de namorados brigou e se separaram, a namorada quer dano moral do cara. Então, o negócio de danos morais hoje banalizou de uma forma linda. E por que eu trouxe, então, esse assunto sobre danos morais? A ideia até surgiu no programa Cresce Esclarece, né, que eu participei lá aqui com o pessoal, e nessa entrevista aqui teve várias perguntas dos internautas que estavam assistindo, vários assuntos assim interessantes, e eu achei legal estar trazendo esse tema aqui para vocês, porque o dano moral, dano material vocês vão ver que é mais fácil de se entender, mas o dano moral é uma coisa assim tão subjetiva, tão complexa, e como eu costumo dizer, né, no Brasil nós temos aqui milhares agora de técnicos de futebol, né? O time perde, o cara já começa a falar, aquele técnico é ruim, não colocou aquele jogador. Bom, se for o técnico do Corinthians, é ruim mesmo, né? Esse eu assino embaixo, e olha que eu sou palmeirense. O senhor é corintiano, né? Você é São Paulino? O senhor tá feliz, então? Esse tá feliz, então, com a fase do Corinthians. O internauta corintiano deve estar querendo morrer me ouvindo falar essa hora aqui. Vai desligar até o canal na minha cara. Fala isso não, assiste aqui que você vai precisar. Mas, então, nós temos milhares de técnicos de futebol, como também a nova profissão agora do brasileiro, né? Jurista de Facebook. Maravilhosa essa profissão, jurista de Facebook. O camarada hoje em dia vai, pelo menos eu quero morrer. Eu abro o Facebook, eu vejo cada falácia que as pessoas postam. Eu não vou nem entrar em cunho político, mas a cada coisa que as pessoas falam no Facebook de cunho jurídico, você vai falar, meu Deus, o cara fez uma faculdade, o cara fez um doutorado lá em Harvard, para estar falando isso daqui. O cara não sabe nem escrever o português direito, né? Fala assim, vem em mim Constituição Federal. Então, o cara não sabe nem escrever o português direito e quer debater. Então, para a gente esclarecer, dar um pouco de informação, eu quis trazer este tema. Então, quando eu falo em dano moral, nós temos que primeiro conceituar uma seguinte situação. Reparação de danos. Quando eu estou falando em danos morais, o Código Civil, isso seja dano moral material, tá? Qualquer dano. Não estou falando só de dano moral, mas não, dano material também. Ele está num trecho do Código Civil chamado o quê? Reparação de danos. Então, primeiro ponto, quando eu falo aqui de dano moral, eu estou falando de reparação de danos. Isso pressupõe que a pessoa tenha sofrido algum prejuízo, e a pessoa que lhe causou este prejuízo tem que reparar esse prejuízo, correto? O que o São Paulo fez com o Corinthians semana passada, doutor? O senhor que estava assistindo, meteu uma sacolada. Eu adorei, eu estava dormindo, eu só escutava os fogos. Eu não sabia se eu acordava para assistir o jogo ou ficava do sonho mesmo, mas tudo bem. Então, ele causou um prejuízo. E qual que vai ser a indenização? Vocês vão jogar Itaquera também. Vai ser o prejuízo de vocês. Então, é a reparação dos danos. Quando eu falo, então, na reparação de dano, eu estou pressupondo um requisito básico. Primeiro, a ocorrência do chamado ato ilícito. Então, vamos recapitular
para que fique claro, eu estou falando de danos, eu estou falando de uma reparação de danos. Ou seja, o dano não é vingança. A pessoa quando procura advogado para pedir um dano, ele quer se vingar da parte. Primeiro ponto, você que está me assistindo aqui, presta atenção aqui em mim. Dano não é vingança, é reparação de dano. Para ser bem redundante, né? Primeira coisa, eu tenho que pressupor um ato ilícito previsto no artigo 186 do Código Civil. O que diz? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o Código Civil ele já vai trazer esta conceituação no que é um ato ilícito. É qualquer coisa que você faz que causa um prejuízo a outra pessoa. Isso por ação, omissão, voluntário ou não, da forma que for, mas você causou um prejuízo a terceiro. E o artigo 187 também, aparece aqui na tela, ele vai estender um pouquinho mais. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É o chamado que? Dano, ato ilícito por excesso de direito. É o excesso de direito. Aquela pessoa que ela está exercendo o direito dele, mas só que ele excede o direito dele. Lembra aquela historinha, aquele ditado popular que a gente fala, o seu direito acaba onde começa o meu? É mais ou menos isso. Você está exercendo o seu direito, mas só que de uma forma que já começou a prejudicar o meu exercício de outro direito. Por exemplo, doutor aqui tem cara de quem gosta de fazer um churrasco de final de semana. Só gosta? Sim. Gosta. Quem não gosta, né? Botar aquele sonzão no último volume, só tem cara que é roqueiro. Aí já não. Não, funk não, meu amigo. Mas só tem cara que é roqueiro, né? Ou então meu amigo aqui do lado também, ele gosta de fazer uma roda de samba, fazer aquele pagodão, né? Tocar lá, já chama lá a bateria da Vai-Vai, já toca uns negócios lá. E quer fazer bem no meio residencial, às 2 horas da manhã. Eu falo, eu tô na minha casa, eu não moro em prédio, eu faço o que eu quero. Tá, e o meu direito, você tem direito de se divertir? Tem. E o meu direito de sossego fica onde? E o meu direito de sossego fica onde? Não tenho, não uso o seu direito de se divertir e sobrepõe o meu direito de sossego, então o seu excesso de direito está me causando um dano. Você está no seu direito, sim, mas só que esse excesso de direito já me causou um dano. Esse entra no conceito do 187, é o ato ilícito pelo excesso de direito. Então, para a gente resumir toda essa parábola que eu falei aqui, para eu ter um dano não é vingança, ele é uma reparação de um prejuízo. E o prejuízo, ele prescinde o quê? Um ato ilícito. Algo que me causou um prejuízo. Ou por uma ação, omissão voluntária, alguma coisa que você fez de errado, ou o seu direito executado em excesso, de forma que prejudica outro direito meu. Dúvidas até aqui? Tudo de boa, né? Dano moral e material. Isso aqui é fácil da gente discernir. Doutor Sérgio aqui, que sempre vem nas minhas palestras, você mesmo, não olha para o lado não. Esse cara aqui, ele tem uma Ferrari F50. Aí, o doutor aqui atrás também vai, quebra o vidro dele. Quebra o vidro da Ferrari. Ficou com inveja, lógico, né? Ele tem uma Lamborghini, você tem uma Ferrari, o cara quebrou. O cara quebrou. Qual é o seu prejuízo aqui? Prejuízo que você gastou para arrumar. Quanto você gastou para arrumar o vidro de uma Ferrari? 100 mil reais? 1.000 reais? 100 mil é muita coisa, né? 1.000 reais gastou para trocar o vidro da sua Ferrari? Então, o seu prejuízo foi de 1.000 reais. E esse prejuízo é de um dano moral. Aquele que atinge coisas corpóreas de valor econômico. A Ferrari do Sérgio aqui não é um bem corpóreo? É um bem, na verdade, incorpóreo, porque não existe, né? Esse cara não tem dinheiro para ter uma Ferrari, mas não existe, mas digamos que ele tenha. É um bem corpóreo, é algo que existe, pelo menos na minha cabeça deve existir. Uma vez que eu quebrei o bem dele, eu cometi um ato, um dano material nele, algo que ele possui que eu quebrei. Quando eu falo no dano moral, é algo que atinge direitos da personalidade. São coisas imateriais, e aqui cabe a gente fazer essa distinção. Por quê? Uma distinção fácil de se entender, né? O colega tem um celular, quebrei o celular dele, prejuízo é moral ou material? Material, óbvio, quebrei um bem corpóreo dele com valor econômico. E qual o valor econômico? O valor do celular, o valor que ele gastou para consertar. O problema chega quando a gente fala um dano moral. É o que tinha dentro do celular, né? O cara tinha a foto da filha dele engatinhando. Aí tem uma coisa que podemos pensar. Mas
vejamos uma coisa, ele tinha um backup do celular dele, ele não perdeu o vídeo. É uma coisa muito subjetiva para você interpretar o que chega a ser o dano moral. Entendemos que o dano moral, ele é um prejuízo ao direito da personalidade. Direitos da personalidade, o direito à honra, direito ao nome, direito à imagem, são direitos da personalidade. Quando eu tenho uma lesão a esses direitos, eu sofro dano moral. Então você vê, são coisas imateriais. O dano moral ele vai restringir a coisas imateriais, quanto o dano material, coisas materiais. Então, dano material a gente até extingue para no primeiro slide qualquer outra coisa. Por quê? Para eu ter um prejuízo material, eu tenho que ter um ato ilícito e eu tenho que ter um prejuízo de uma coisa corpórea de valor econômico. Ok? Então, aqui eu não tenho segredo. O problema vai começar a entrar no dano moral. Para o dano moral, então, tem que ter requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro deles, o ato ilícito, como eu disse. O segundo, ele vai chegar também no dano material, o nexo de causalidade. Aquela famosa condição sine qua non, causa e efeito. Quem é budista aqui conhece bem da lei da causa e efeito, né? Falado sempre, toda hora. Então, a causa e efeito, aquela coisa que se eu não tivesse feito, não tivesse a minha mão naquele momento, a pessoa não teria recebido determinado prejuízo. Então, eu atirei uma pedra na Ferrari do Sérgio. Eu tive um ato ilícito? Tive. Você falou que o Sérgio não tinha dinheiro e ele tinha muito. Ele ia fazer um negócio... Isso está gravado no YouTube. Ele até prova contra mim. É assédio? Opa, se é. Se você quiser um advogado, arruma um bom, viu? Eu tenho um nexo causal? Tenho, porque fui eu que lancei a pedra. Se eu não tivesse lançado a pedra, o vidro da Ferrari dele não teria sido quebrado. Logo, qual foi a causa do dano dele? Eu. Este é um nexo causal, aquela condição na qual, se não tivesse ocorrido, não teria acontecido aquele dano. Também lembramos, aproveitando este ponto, que existem, não entra aqui na minha palestra, porque senão ia ficar um tema muito técnico, muito extenso, existem questões de responsabilidade de terceiros. Existe a responsabilidade de terceiros. Você não cometeu aquele dano, você não cometeu aquele ato ilícito, mas você é responsável pelas pessoas que cometeram. Um exemplo clássico, você tem imobiliária? Tem imobiliária, bacana. O seu corretor lesou alguém. Quem é responsável, o seu corretor ou você? Os dois. Os dois. O corretor é responsável? É, você também é. A parte pode ingressar com uma ação contra você, imobiliária, e depois você se entenda com o corretor. Porque o nosso Código Civil diz que você é responsável pelos seus prepostos, funcionários, etc. Então, é um exemplo apenas dessa situação. Doutor, mas não dá para dar uma deixa sobre a responsabilidade objetiva nesse caso? Responsabilidade objetiva. Esse é um caso de responsabilidade. A responsabilidade objetiva é aquela que ela independe de dolo ou culpa. Ela está apenas apontando o nexo causal. Eu só já está sendo um pouquinho mais técnico jurídico, né? Quando você fala em responsabilidade objetiva, você está apontando a pessoa que vai responder. Ou seja, e depende de verificar o dolo ou culpa. Aconteceu o caso, por força de lei, ela vai responder independentemente de dolo ou culpa. E se eu te falar falando da responsabilidade subjetiva, aí eu vou estar verificando se ela teve o dolo, teve a vontade, ou se ela agiu com negligência, imprudência e imperícia. Ok? Mas para essa situação da empresa responder, sim, uma responsabilidade objetiva. Contudo, você vai averiguar a responsabilidade subjetiva do agente. Você vai ver se o dano teve a responsabilidade subjetiva e, se ocorreu, aí a empresa sim é responsável solidária e objetivamente. Certo? E o dano propriamente dito, sendo dano análise totalmente subjetiva de interpretação do julgador. Aqui é que o bicho pega. Quando a gente entra com uma ação de danos morais, geralmente você tem um suposto ato ilícito. Tem. O cara tem, o vizinho que não deu um bom dia para ele, o cara que foi na agência do banco, o gerente começou a xingar ele dando risada da cara dele. Ih, eu já vi cada uma. E o nexo de causalidade, você tem também, foi a pessoa que fez, que cometeu. O problema é quando se chega no dano. O que é o dano? Se eu tenho um dano material, eu quebrei aqui o helicóptero da doutora aqui. Como é que a senhora chama mesmo, doutora? Desculpa. Elizabeth. Eu quebrei o helicóptero da doutora Elizabeth, que ela estava usando para se locomover lá para a sede da escritório dela no Rio de Janeiro. Então, milionário, eu quebrei o helicóptero dela. Então, eu tenho um prejuízo. Qual que é o prejuízo? Um prejuízo material. Quebrei um bem dela.
Quando eu falo no prejuízo moral, como que eu vou avaliar um prejuízo a um direito da personalidade? Não tem como. Isso é uma coisa completamente subjetiva. Serasei o nome do meu cliente. Está lá com o apontamento no Serasa. Isso causou um dano? Às vezes não. Nós vamos ver daqui a pouco. Às vezes não causou dano nenhum para ele. Em tese, o simples fato de ele ter o nome em apontamento já lhe causa um dano, em tese. Mas às vezes não. Eu já vou falar logo por que não. Então, quando eu falo análise do dano, análise totalmente subjetiva. E aqui fica um ponto muito importante, até para o colega advogado que está me assistindo, que deve ter, né? O colega internauta aqui deve ter algum colega advogado também me assistindo. Quando se vai ingressar com uma ação de danos morais, exclusivamente danos morais, tem que se tomar cuidado, inclusive alertando o cliente que talvez ele perca essa ação, ele perca o dano moral, uma vez que é o juiz que vai analisar o caso, entender se ele teve um dano ou não. Se o juiz, analisando o processo, entender que o seu cliente teve um dano, beleza, está preenchido os requisitos do dano moral, ele vai ganhar o dano moral. Agora, se o juiz entender que não houve nenhum dano aqui para o seu cliente, ele não vai ganhar o dano moral. E essa análise, como eu já disse, é completamente subjetiva. Não existe critério objetivo, não existe uma regra dizendo isso é dano moral, isso não é dano moral. Vai se observar o caso em tela, cada caso. Aí chega o cliente e fala assim, não, mas o meu vizinho entrou com um caso semelhante ao meu e ganhou. Foi o mesmo juiz? Não foi. Isso é uma análise totalmente subjetiva. Você vai ter dois casos idênticos de dano moral, um vai ganhar, o outro não vai ganhar. O judiciário vai entender que teve um dano, o outro vai entender que não teve dano. Isso que é o problema. Por isso que é complicado quando a gente fala de dano moral. E eu tenho também a diferença, por que não dá o dano moral? Porque se eu tenho um dano moral, eu tenho um dano considerável. Um dano a um direito da personalidade ou algum prejuízo de fato à pessoa. Se eu não tenho isso, eu tenho o quê? O chamado mero dissabor do cotidiano. E é esse mesmo termo que o judiciário usa. O juiz fala assim, isso aqui não se trata de dano, isto se trata de um mero dissabor do cotidiano. Algo que você tem que estar passando pelo convívio social. Olha que bonito isso daqui. Você quer morrer quando você vê uma sentença dessas. Então, quando eu estou falando dano, eu estou falando um abalo ao direito da personalidade, um abalo econômico, um abalo psicológico, que causa um sofrimento desnecessário. Um abalo, um dano ao direito da personalidade, uma coisa até fácil da gente pensar, né? Eu queimo o seu filme profissional. Eu faço uma postagem no Facebook falando mal da sua imobiliária, coisa que agora é moda de fazer, né? Rede social é uma modinha. Não, rede social vira cada modinha, né, doutor? Rede social vira umas modinhas lá maravilhosas. Qualquer coisinha que acontece, o cara começa a postar foto de bandeirinha no perfil. O cara começa a postar lá, ajudem o Senegal. Não sabe nem o que está acontecendo no Senegal, mas ele quer que ajude o Senegal, que está todo mundo fazendo. Segue a boiada. E agora virou uma modinha também rede social fazer o quê? O cara está descontente com a empresa, com alguma empresa, algum serviço, o que ele faz? Ele faz uma postagem no Facebook, até impulsiona, ele paga impulsionamento, para todo mundo ver, xingando, descendo o sarrafo na empresa. Uma vez eu vi acontecer isso daí bem legal. O cara desceu o sarrafo numa academia. O que a academia fez? Ingressou com uma ação de danos morais. Por quê? Você está tornando público uma situação e você está manchando o meu nome. Você está fazendo todo mundo achar que eu sou uma empresa ruim. Que nós não trabalhamos direito. Isso não é verdade. E ainda que você não tem direito de difamar o nosso nome. Isso fere um direito da personalidade, direito ao nome, à imagem. Você pode fazer reclamações, mas você não pode fazer aquelas manifestações que o pessoal faz, descendo o sarrafo, contando. Você pode fazer uma reclamação, você reclamando uma situação, mas não ficar queimando o nome da empresa. Pensa você como corretora. Eu posso fazer uma postagem no meu Facebook falando assim, por exemplo, é difícil pensarmos num profissional hoje em dia, uma vez que nenhum corretor de imóveis trabalha corretamente. Eu não te citei, eu não falei com o seu. E eu falar assim, a doutora Elizabeth é uma péssima profissional porque ela errou na documentação do meu imóvel, o jurídico dela é péssimo, blá, 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 blá. Já metralho.
Um fuzil bem no meio da cabeça. Pum! Quem vai ver essa postagem vai falar o quê? Eu não contrato a Elizabeth nunca mais na minha vida. Entendeu? Queimei totalmente seu nome. Isso feriu um direito da personalidade seu. Abalo econômico. Abalo econômico, bem bacana. Cerazei o nome de uma pessoa e por conta dessa negativação indevida, o que vai acontecer? A pessoa perde direito a crédito. Uma empresa que precisa de concessões de crédito e por conta do meu ato ilícito, ela não consegue mais crédito. Ela não consegue abrir uma conta no banco, não consegue fazer mais nada. Meu prejuízo foi material? Não, eu não tive um patrimônio lesado. O que eu tive é um prejuízo aqui de abalo moral. Ou psicológico, aqui que o pessoal quer cismar, né? Aqui é onde entra um mero de sabor e o pessoal às vezes não entende. Quando eu falo um abalo psicológico, eu não estou falando que você passou nervoso que não tinha que ter passado. Diferente. Fala assim, não, eu passei nervoso, eu fiquei 2 horas lá com a operadora do celular no telefone. Isso é um sabor. Quando eu falo um abalo psicológico, você está doente, você realmente ficou doente, ficou com depressão, está tomando Rivotril, sei lá, Rivotril é remédio para depressão? Me veio na cabeça esse nome, agora não sei porquê. Bom, está tomando remédio até para depressão. E eu tive um caso desses daí já, que a pessoa lá teve um abalo psicológico tão grande que ela começou a tomar antidepressivo. Isso gera-se um dano moral. Agora, também lembramos que, eu vou falar daqui a pouco da prova do dano, vou até adiantar essa conversa. Eu tive um caso com questão de dano moral, isso foi dano moral no ambiente de trabalho, né? A pessoa trabalhou sob tanta pressão, mas tanta pressão, que ela começou a fazer até uso de, de antidepressivo. Ficou afastada pelo INSS e tudo mais. É lógico, quando você entra com uma ação, o que vai avaliar o seu prejuízo nesse ponto? Uma perícia médica, para mostrar se você realmente tem depressão, não é? Aí a pessoa vai na perícia médica e me faz piada pro perito. Chega dando risada e conta a piadinha do Costinha pro perito. Costa conta a piada de português lá pro perito. O perito deu muita risada e laudou que ela não tem nada. Depressão ela não tem. E não tem Cristo que resolve, viu? Eu levei até a Brasília, não resolve. Não, mas ela faz uso de remédio. O perito falou que ela fazia uso dos remédios, que remédio é para depressão, tudo mais. Mas só que ela apresentou um bom humor na perícia. Olha que bacana. O remédio tá fazendo efeito. O remédio tá fazendo efeito. Exatamente, meu amigo. O remédio tá fazendo efeito. Então, quando a gente fala no abalo psicológico, eu tô falando no abalo psicológico mesmo. A pessoa tá com uma síndrome do pânico, não sai de casa. É um abalo grave, ficou doente. Isto é um abalo psicológico. Ou então o meu amigo aqui, que ele gosta de fazer uma... Eu tenho 2 amigos aqui grandes, um gosta de fazer uma roda de samba na casa dele aqui, de meia-noite a 3 horas da manhã, e o outro aqui bota um rock do Led Zeppelin até de madrugada. De um lado você escuta pagode, do outro lado você escuta rock pauleiro. Eu até gosto dos dois, mas só que eu quero dormir. E eles fazem isso toda noite. Não, toda noite não, intercalam. Um dia um faz pagode, outro dia o outro faz samba. Aí o roqueiro vai na roda de samba do outro, o pagodeiro vai no rock do outro, ficar batendo cabeça e fazendo sei lá o que lá. Então, o que acontece? Eu não durmo, eu começo a ficar doente, eu começo a ter tremedeira, eu começo a emagrecer. Isso foi um abalo psicológico que eu tive. Como é que é, doutora? Para emagrecer, vai tocar perto da minha casa, pode tocar aqui. Pode tocar lá? Então, pode tocar perto dela que ela quer emagrecer, viu? Não sei como que ela já é magra, né? Mas tudo bem. Então, mero de sabor são aborrecimentos que não somos obrigados a passar, mas faz parte do tolerável da convivência. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tive que ir na agência bancária, aí para resolver o problema, na agência bancária falaram que não era lá, aí eu tive que ir em outro lugar, falaram que não era lá, fui em outro lugar e resolvi. Não, isso aqui é dano moral. Isso não é dano moral, isso é um mero de sabor. É uma coisa que faz parte do convívio social. A gente vai ter um sabor de vez em quando. Esse cara que vai tocar um rock no meu ouvido 10 horas da noite, eu vou abrir a janela da casa dele, bater na porta e falar, ô maluco, baixa essa porcaria, fazendo um favor. Ele vai abaixar, eu fiquei nervoso, mas ficou por aí. Então isso foi um mero dissabor. Me chegou a causar um abalo, um prejuízo. Mesma coisa quando eu falo em indenização. Se eu tenho que avaliar a existência de um dano para saber o que é um dano, o que não é, aí chega aquele cliente e fala assim, não, esse aqui foi bem bacana. Uma vez eu tive um cliente, é bem legal quando a gente pega um bonde andando, né? Pegar um bonde andando não é legal? Pegar um bonde andando? Eu peguei um processo trabalhista uma época, o pessoal falou assim, advogado deu entrada, colega meu falou, advogado deu entrada nesse processo aqui, mas ele ficou doente, tem que sair, então você vai assumir. Eu falei, beleza, audiência semana que vem. Semana que vem? Não dá tempo nem de ver o processo? Não, pega aí, tá, passa o subs para mim, vamos lá. Quando eu fui ver, era uma ação de dano moral no ambiente de trabalho,
que a pessoa pedia R$80 mil de danos morais porque tinha um apelido na empresa. Olha que bacana. Quando eu olhei aquilo, eu virei para minha colega e falei assim: minha filha, você bebeu? Você bebeu? Você fumou? O que você está fumando aí que eu quero saber? Porque, veja, o Supremo tem jurisprudência que dá R$200 mil para uma pessoa que morre. R$50 mil para uma pessoa que tem um membro amputado. De onde você me tirou R$80 mil? A empresa tem dinheiro. E daí? Aqui nós estamos no Brasil, gente. Nós não estamos nos Estados Unidos. Estados Unidos, o cara escorrega, cai com as costas do McDonald's, ganha $1 milhão de indenização. Aqui não é assim. Por quê? Lá nos Estados Unidos, a cultura do povo é diferente. Você não pode querer usar lá de parâmetro. Lá a cultura é assim. A empresa não quer ter o seu nome sujo. Uma empresa não quer ter um processo no seu nome, porque isso mancha o nome da empresa. Então lá o americano, o europeu, ele é mais ou menos assim. Se o McDonald's sofreu um processo, uma questão assim bárbara, nossa, o cara caiu lá no McDonald's, eu não vou lá. O cara caiu, eu também vou cair. Então não, todo mundo que vai no McDonald's cai. Não, eu não vou mais comer lá. Então o que eles fazem? Já fazem um acordo milionário antes para a pessoa não entrar com o processo. Isso acontece lá. Não chega nem às portas. E quando chega, os caras resolvem rapidinho para abafar. Porque isso queima o nome da empresa. Aqui no Brasil, você deixa de comer um Big Mac porque o cara se matou lá dentro? Aqui no Brasil, nossa cultura é outra. Então, aqui no Brasil, as coisas não colam. E, dentro do Brasil, nós temos uma situação de indenização que está nas regras do 927 e 924. Primeiro, 927 do Código Civil, ele vai falar o quê? É o fundamento da indenização. Aquele que comete, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Esse é o fundamento da indenização. Você cometeu o ato ilícito, a lei fala o quê? Você vai reparar. Fato. Agora, o valor da indenização, você que está me assistindo internauta aqui, agora você vai entender o porquê que o seu advogado dá entrada numa ação indenizatória e você fala, não, mas o doutor pediu muito pouco, e o advogado fala, deixa que eu trabalho. Agora você vai entender o porquê. 944, a indenização mede-se pela extensão do dano. Você não vai receber o quanto a empresa tem de dinheiro. Você vai receber a extensão do seu dano. Lembra que eu falei no começo da aula? O que eu falei? O dano moral ele é uma vingança, é punição ou é reparação de danos? Reparação de danos. Então, se é uma reparação de danos, de onde que você quer tirar indenizações milionárias se você não teve um prejuízo milionário? Se você teve um prejuízo milionário, é uma coisa. O cara caiu de costas numa multinacional, teve que fazer um implante, acabou com a coluna dele, teve que fazer implante, gastou R$1 milhão com tratamento médico e mais dano estético, é uma outra situação. Você teve um prejuízo milionário. Isso é uma situação diferente. Agora, não porque você escorregou, caiu, todo mundo deu risada, todo mundo deu risada, pronto, acabou, você quer uma indenização milionária. Não é assim. Não é assim. Então, a indenização mede-se pela extensão do dano. Material. O dano material é o valor do prejuízo. Quebrei a Ferrari do meu amigo. Deu PT? Não deu, só quebrou o vidro. Quanto custou para ele arrumar o vidro da Ferrari? R$1.000. Quebrei o helicóptero da minha amiga aqui. Deu PT? Deu PT. Vou ter que comprar um novo helicóptero para ela. Quanto custa um helicóptero dela? Essa é a extensão do prejuízo que ela teve, material. E o moral, como eu falei, ele é subjetivo. Então, não tem como quantificar uma indenização por dano moral. Não tem como quantificar. E não existe tabela que fale sobre isso. O que os juízes eles fazem? Eles aplicam uma regra que é a exclusão. Qual que é a exclusão? Eu tenho que evitar o quê? O enriquecimento sem lícito, não, enriquecimento ilícito, né? Isso aí foi fala do professor que fez slide. Fez muito rápido. Agora que eu estou vendo, enriquecimento ilícito. O que você tem que evitar? O completamente ilícito. Você tem que evitar que a pessoa esteja lucrando com dano moral. O que eu acabei de falar? O dano moral não é vingança, é reparação de danos. Se eu estou lucrando, ele ultrapassou o meu prejuízo, o que acontece? Eu estou me enriquecendo. E eu tenho uma causa desse enriquecimento? Não tenho. O que é uma causa lícita do enriquecimento? Eu tenho trabalho, tenho herança, eu tenho uma justificativa desse patrimônio. Nesse caso aqui, não. O que extrapolou meu prejuízo entrou sem uma justificativa correta. Se entrou sem uma justificativa, era um enriquecimento ilícito. Eu já vi em audiências o juiz perguntar para o autor, assim, quanto que você ganha?
A audiência que eu estava presente ainda, que eu trabalho muito com réu nesses pontos, infelizmente, né? Podia trabalhar com o autor e ficar rico. Eu trabalho muito com réu. Às vezes o juiz pergunta assim para a parte, quanto que o senhor ganha? A parte responde o quê? Não sou obrigado a responder. É sim, o juiz está perguntando. É sério, os caras respondem assim, não sou obrigado a responder. O juiz já dá aquela talacada bem na cara. É sim, eu estou te perguntando, por quê? Saber o quanto você ganha vai me ajudar a quantificar o dano moral. Se você ganha um salário mínimo, eu não posso fixar uma indenização em 10 mil reais. A menos que você tenha tido um prejuízo de 10 mil reais. Outra história. Mas um prejuízo, um abalo, uma restrição boba de crédito, uma coisa assim, que não gerou um prejuízo grave, milionário, será indevidamente o nome, a pessoa recebe um salário mínimo, o juiz não pode fixar 10 mil reais. Ele vai fixar o quê? 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Se ele ultrapassar isso, vamos supor, a pessoa ganha um salário mínimo, o juiz fixa em 10 mil reais uma indenização. Quanto tempo aquela pessoa vai ter que trabalhar para ganhar 10 mil reais? 10 meses. Parabéns, eu acabei de facilitar 10 meses da sua vida de trabalho. Eu enriqueci a pessoa? Enriqueci a pessoa, dei dinheiro para ela a mais. Agora, vou fixar uma indenização de 10 mil reais para o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Ou seja, não vai fazer nada, ele vai dar risada, ele vai sair de lá falando, oi, vai sair dando risada, para ele não foi nada essa indenização. Então você tem que medir o quê? Primeiro, a extensão do dano e segundo, não obstante a extensão do dano, evitar o enriquecimento ilícito. O quanto que aquele valor que a pessoa vai receber vai enriquecer ou não, quanto que vai acrescer o patrimônio dela. Isso o juiz ele olha muito. Por isso que geralmente você vai ver indenizações milionárias em duas situações. Primeira, pessoas que tiveram um dano milionário, como eu falei agora há pouco, pessoa caiu, quebrou a coluna, teve que gastar uma fortuna com o hospital, com pino de platina, cirurgia, dano estético, coisa que ela vai ficar com defeito a vida inteira. Isso foi um dano milionário. Ou então, a pessoa que perde um filho na mesa de parto, eu tenho ações indenizatórias de erro médico, que são coisas milionárias. O médico errou na sala de parto e matou a criança nasceu com defeito. Tem mães que levam um filho na CD, muitas entraram com ação de indenização, porque o filho está deficiente por conta de erro na sala de parto. Então, isso são indenizações milionárias, porque o prejuízo foi milionário. E outra coisa, eu tenho uma restrição de crédito, serasei o seu nome indevidamente, protestei um cheque indevidamente, e quanto que eu vou te indenizar? Quanto que foi o seu abalo? O seu abalo foi mínimo. Como eu falei, é tudo subjetivo. Cara, é subjetivo. Sua pergunta foi muito boa. O meu prejuízo foi eu estar fazendo um financiamento de 300 mil. Não quer dizer que o meu prejuízo foi de 300 mil. Quer dizer que eu tenho uma análise subjetiva. Eu tive realmente um prejuízo de 300 mil? Então, quanto que eu vou ter um prejuízo aí? Uma extensão de 4 mil, 2 mil? Depende de quanto que você ganha. Deu para entender? Vai ser tudo avaliado de forma subjetiva. Por isso que a gente não tem um critério para se falar em dano moral. E o dano moral também tem uma coisa interessante. Quando a gente entra com uma ação de dano moral, a gente coloca um valor. A gente coloca um X. Entendam, o valor que o advogado coloca é o valor simbólico. Que ele só vai fixar uma questão de teto. O juiz não vai poder dar além daquele valor, mas é o juiz que fixa o valor do dano moral. Eu posso pedir 60 mil de danos morais. O juiz pode fixar em 2. Em R$1.000. Isso é muito comum. E aí tem até um problema para a pessoa que é zoiuda. Se alguém está me assistindo aqui que é zoiudo, fala assim, não, meu advogado tem que pedir logo o máximo. Não esquece que quem perde a ação tem que pagar sucumbência para a parte contrária. E a sucumbência é o valor da causa. Aquele camarada que entra com ação de danos morais pedindo 100 mil de danos morais, achando que vai ficar super, mega, hiper milionário, perde a ação, tem que pagar 10% do valor da causa para a parte contrária. Quanto que é 10% de 100 mil mesmo? Que legal, né? Bacana isso, não é não? Então é bom, é importante a gente estar dentro do limite tolerável. E às vezes dá até litigância de má fé. O cara que vem para o judiciário, até às vezes tem um dano mesmo, mas o juiz considera má fé. Por exemplo, teve um advogado, tem que ser advogado para fazer essas falácias, né? Tem que ser advogado para fazer falácia, pelo amor de Deus. Advogado lá, acho que, se eu não me engano, eu não lembro, uma cidade lá do norte. Ele perdeu... Não, por causa de um problema no trem, eu vi isso daí no ano passado, por causa de um problema no trem, na linha do trem, ele perdeu um dia de trabalho. E ele ingressou com uma ação indenizatória
contra a concessionária de trens. Tudo bem, ele teve um ato ilícito? Teve, ele perdeu um dia de trabalho. Só que ele pediu uma indenização de R$1 milhão. O que o juiz impediu? Justiça gratuita ainda. Não, o cara é um gênio. Não, nem foi só o problema da sucumbência, não. Primeira coisa, o juiz já indeferiu a justiça gratuita dele, porque se ele ganhar R$1 milhão por dia, se ele pedir uma indenização de R$1 milhão por um dia de trabalho, significa que o dia dele vale R$1 milhão. Então ele tem patrimônio econômico, tem poder econômico, não tem direito à justiça gratuita. Pum, primeiro tapa. Segundo tapa. É completamente ridículo ingressar com uma ação pedindo R$1 milhão, um valor absurdo, sendo que o dia dele não vale isso. O que o juiz fez? Condenou a litigância de má-fé. Mandou pagar a custa. Era ele. Não, o advogado era ele. Ele era em causa própria, ele tinha que meter a cabeça na parede e chamar de burro. Então, quando a gente fala em indenização, tem que tomar cuidado com o valor que você quer que seu advogado entre, tá? Tome cuidado. Indústria do dano moral. Eu colei algumas situações porque joga no Google indústria do dano moral, você vai ver o que está acontecendo. O judiciário, eles estão podando diversas ações de danos morais, justamente por conta disso. Pessoas que entram com ações de dano moral por conta de meros aborrecimentos. Amanhã mesmo de manhã eu vou fazer uma audiência num juizado especial com uma situação que a pessoa ela falou que ela teve descontos na conta dela, ligou lá, resolveu e quer 15 mil de danos morais, porque teve aborrecimento de ficar ligando para resolver. Então isso é demais. E se você jogar a indústria do dano moral, você vai ver várias teses, várias matérias sobre isso. Olha aqui, daí surgiu a expressão pejorativa indústria do dano moral, para abarcar os casos em que a forma recorrente do pedido, e vários negócios que eles vão falando aqui, com relação ao banalização do dano moral. É isso que eu estava procurando aqui. Pode ver, itens pesquisados, que é um sinônimo, banalização do dano moral, enriquecimento ilícito gera dano moral. Várias situações que se falam sobre os danos morais. Fala, doutora! Peraí, eu vou até você que ninguém está te ouvindo aqui. Manda. Então, em pequenas causas, que tem o fórum do, né, sabe, do Mackenzie e tudo, já tive um caso que, assim, eles orientam os estagiários que estão pegando a documentação que a senhora tem o direito de danos morais. Você pede e a juíza tem essa posição que você acabou de falar. Então, eles devem ser orientados a não falar que a pessoa também tem esse direito. Não, a senhora pede o máximo, a senhora tem... Aí você passa um carão com a juíza, porque ela, é o que você falou. Que quando, por exemplo, é cartão de crédito que não foi para o Serasa o seu nome, você conseguiu, em 7 dias úteis, bloquear com, né, com Visa, e aí não sujou o seu nome, ela não considera danos morais. É o que você falou. Então, parte deles orientar, né, essas pessoas que estão estudando a pegar e falar corretamente também. Muito obrigado. Realmente, como a colega falou, a questão de dano moral virou banalizada. E assim, um juizado especial, você tem uma coisa chamada o quê? Jus postulante. Você tem a capacidade postulatória. Você pode ir sozinho no juizado especial, com causas que sejam até 20 salários mínimos e fazer por conta própria. Quem vai te atender e fazer iniciar um estagiário, um funcionário. E eles vão fazer aquilo que você está mandando. Eles vão fazer aquilo que você está mandando. Alguns já são mais estudados, já falam, não, isso aqui não cabe, isso daqui pode voltar, não dá certo. Outros, pega, reduz a termo e dá entrada no processo e deixa de julgar. Só que acontece muito, e muitas vezes também, doutora, a senhora que falou sobre o cara entrar, fazer entrar com a ação, eles também falam do valor. Eu já tive casos já que a pessoa tinha uma restrição de R$200, coisa pouca, oferecia R$2.000, era praticamente a condenação que ela ia levar, que a gente já tem por experiência. A parte falou, não, lá embaixo me falaram que eu tinha direito a eu não podia aceitar menos que R$10.000. De onde você vai ganhar R$10.000 de indenização por uma restrição de 200, cara? Para. E o juiz deu condenação de quanto? R$1.000. Fala, meu irmão. Fala, garoto. Vamos lá, professor. No caso dos danos morais, o ônus da prova é do autor. O que os juízes aceitam hoje como prova para uma... como prova, né, num processo de danos morais?
Excelente pergunta. Resposta: não perca. Daqui a alguns instantes estarei falando exatamente este assunto, mas já te adianto que todos os meios de provas podem ser utilizados. E se você estiver pensando em direito do consumidor que inverte ônus da prova, vou falar disso daqui a pouco também, sobre isso. Se não é agora, deixa eu ver. Prova do dano, olha que legal. Parabéns, olha, rapaz, então você tá forte, hein? Prova do dano. Como eu faço a prova do dano? A prova é imprescindível, a prova do dano, né? Então não adianta eu só alegar que eu tive o dano, eu preciso fazer a prova que eu efetivamente tive o dano, né? Então se eu falar que eu tive um abalo psicológico, eu preciso provar o abalo psicológico. Como? Testemunhas, receita de remédio, perícia, uma coisa técnica. Quem está fazendo curso de perícia, até o colega me falou que estava sendo perito, né? Parabéns, bem-vindo. Eu ia falar uma outra palavra que eu não posso falar aqui online, mas bem-vindo aqui a... Bem-vindo ao Hades. Pronto, isso aqui eu posso falar. Bem-vindo ao Hades. Né? Para bom entendedor já entendeu o que eu estou falando, né? Então, a prova, ela tem que ser uma prova técnica para situações que exigem uma análise técnica. Se não, a prova ela pode ser escrita, documentos que demonstrem o dano ocorrido, prova testemunhal, todos os meios em que o direito admitir que seja feito como prova. Então, aqui você tem um leque grande. Contanto que você consiga provar a existência do dano, tá feito. Mas, assim, danos que são de situações, como é que eu vou dizer, técnicas, necessariamente precisam de perícia. Como, por exemplo, o erro médico, como eu falei agora há pouco também, a pessoa ter depressão. Você vai precisar de uma prova técnica, porque você precisa de um perito olhar para você e falar, não, realmente você tem depressão. Não basta você juntar um laudo do seu médico, receitas médicas, mas isso também vai endossar a sua prova. E o ônus da prova é de quem é? É de quem está alegando. Aí vai ter o advogado aqui me assistindo, que vai falar assim, mas tem o direito do consumidor. Direito do consumidor inverte o ônus da prova. Inverte. Quando você está lidando uma relação de consumo, a obrigação da prova é invertida. Ou seja, eu não tenho que fazer prova das minhas alegações, a parte tem que fazer prova delas. Porém, ponto 1, esta inversão não é automática. É o juiz que determina, entendendo que você não tem capacidade de fazer determinada prova, somente a empresa pode. Segundo, como que a empresa vai fazer uma prova do seu dano? Não vai. Isso foi uma coisa que aconteceu com você. Então, você é capaz de produzir esta prova? É. Então, não há inversão do ônus da prova em relação de consumo. Ainda que você tenha a inversão do ônus da prova com a relação ao ato ilícito, isso vai inverter, a empresa vai ter que fazer a prova que ela não fez nada errado, a prova do dano é sua. Agora, a negativação indevida é uma exceção. A jurisprudência entende a negativação indevida como chamado dano moral in re ipsa, o dano moral presumido. Uma vez que eu tive uma negativação indevida no meu nome, eu não tenho a necessidade de fazer a prova do dano. Presume-se que eu tive um dano moral, pela simples negativação. Então, não preciso provar. Quem foi até que me perguntou, foi lá o colega me perguntou, né? Eu não preciso fazer a prova, uma negativação indevida, que eu perdi crédito, que eu perdi isso, que eu perdi aquilo. O simples abalo do crédito, abalo do meu nome, já me gera o dano. No entanto, eu tenho que provar o quê? Que foi aquela negativação indevida e somente ela que me gerou o dano. Como que sabe o que acontece? Eu tenho que provar que houve negativação, não tenho? Isso eu tenho que provar. Como que eu provo? Junto um extrato do Serasa, faço. Da SPC, sei lá, da onde for. Aí consta que eu tenho a negativação aqui do imobiliário do meu amigo, que protestou meu cheque, mais uma negativação do Banco Bradesco, outra negativação do Banco do Brasil. Pergunta, eu tive prejuízo pela negativação dele? E aí, tive ou não tive? Não tive, não tive. Por que eu não tive? Porque eu já tinha negativações. Então, eu não tive prejuízo. Eu já tive uma negativação. Fala, doutora. Se ela for a primeira. Se ela foi a primeira, sim. Uma dúvida, um exemplo. Eu contrato um serviço, por exemplo, de uma operadora. Só que aquele não funciona. É aquela história. Você vai na loja, manda liga, manda na loja, você fica lá mês, ano e não resolve. E a conta crescendo, eles mandando conta e não tem acordo. E eles sujam o teu nome, cobrando uma dívida desse tamanho de um serviço que você não utilizou. Ainda que você tenha outras pendências, até por causa disso você não ganhou dinheiro, né? Você precisava do telefone, mas você não ganhou dinheiro.
mesmo que tenha outras negativação, aquele, pelo serviço não ter funcionado, vamos dizer, eu posso entrar com indenização? Boa pergunta. Isso não vai ter nada a ver com a sua negativação. Então, é um outro ato ilícito. Vem para a mesma situação. Qual foi o meu prejuízo? Não pude trabalhar? Se você não pôde trabalhar, você entra numa outra reparação de danos que é o lucro cessante. Aquilo que eu deixei de ganhar. Deixei de ganhar. Agora, perdi 2 clientes por conta disso. Deixei de ganhar. Todo mundo pensou que eu tinha assumido da praça. Aí já começou uma bala o direito da personalidade. Então, eu vou analisar subjetivamente qual foi o seu prejuízo para saber se você tem direito à indenização ou não. Mas, independentemente da relação de crédito. Por quê? Você foi ser azada por conta disso? Não foi. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? Prosseguindo. Pergunta aqui para vocês. Uma negativação indevida gera dano moral? Acho que eu já fiz essa pergunta, né? Já respondi, né? E um barulho em vizinhança causa dano moral? Sim. Causa, né? Então, desde que seja a única restrição da parte, aí eu tenho um dano causado pelaquela negativação. Um barulho em vizinhança, sim, quando ultrapassa o número de decibéis ou perturba o direito do sossego. Eu já tive ações, por conta de coisa de barulho. Eu já tive. Eu resolvi um barulho do meu vizinho, inclusive assim, fazendo dessa forma. Eu já tive um prédio de 20 apartamentos que estava de frente a um bar. E o bar gostava muito de fazer música ao vivo de quinta, sexta e sábado. E eles não faziam, um pagode, fazia um monte de coisa lá, fazia a sexta do pagode, o domingo do rock, aí de vez em quando fazia um funk, outro fazia um samba de Jorge, outro botava uns atabaque lá, fazia uma macumba da hora lá. Então os caras faziam de tudo. O cara fazia de tudo. E não fazia a menor intenção de restringir, de não incomodar os vizinhos. O cara não botou um isolamento acústico. Aí o que o cara fala pra você? Chama o psiu. O psiu resolve? Não resolve. Chama a polícia vai resolver? Não vai resolver. Como é que você resolve isso? Fácil. Ele não está perturbando o seu direito de sossego? Então ele está te causando um dano por excesso de direito, não é? O 87 que eu falei agora. Você não tem direito a uma indenização do cara? Pelo dano, prejuízo que você está sofrendo? Que você tem o direito do sossego prejudicado pelaquele bar? Que se dane, meu! Se dane, você pega eu trabalho 10 horas por dia, às vezes eu começo a trabalhar 8 horas da manhã, vou dar aula à noite, chego em casa com a cabeça bombando. Você acha que eu quero chegar de sábado à noite, eu quero sair pra balada e ficar dançando que nem idiota lá, eu quero dormir. Eu não quero saber se o cara quer fazer barulho, eu quero dormir, cara, eu preciso descansar. Você quer fazer uma festa? Aluga um salão, aluga um espaço, vai pra uma balada, vai pra um lugar específico disso, não de frente pra minha casa onde eu quero descansar. Isso que eu digo que é o problema. Você está perturbando o meu direito de sossego, o meu direito de descansar. Isso não só de noite, presta um pouquinho, não só de noite não, viu? Pensa naquele cara chato que liga o som 8 horas da manhã e vai todos os dias até 6 horas da tarde, 9 horas da noite. Quer dizer que eu estou na minha casa durante o dia, eu não posso descansar. Se eu trabalho durante a noite, quero descansar durante o dia, eu não tenho direito. Então você não pode ter o seu direito de sossego perturbado. O que esse prédio fez? 20 moradores ingressaram com a ação de dano moral em cima do bar. O que o bar fez? Um acordo rapidinho para fechar, para indenizar todo mundo, deu uma grana boa, indenizou todo mundo, meteu bom a mão no bolso e já botou em isolamento acústico na hora. Por quê? Porque ele vai tomar outra. Aí ele vai tomar outra. Os vizinhos vão começar até a pedir pro cara, faz festa aí. Que tá legal. Cada vez que você fizer uma festa, eu vou ganhar uma grana. Pode falar, doutor. Se for apartamento, você vai observar as normas do condomínio, mas a mesma situação, não tem horário para barulho. Não tem horário, você vai observar as normas. É um mero de sabor do cotidiano? O que é um mero de sabor do cotidiano? Aquele barulho, por exemplo, que é uma coisa que acontece uma vez. Por exemplo, um dia o cara pegou o elevador e desceu falando alto. Agora, a pessoa uma vez, mulher, gosta de botar aquele salto agulha enorme, andar em cima, o vizinho de baixo ouvindo. Ela fez isso 1, 2 vezes, uma vez ou outra ela faz, já começa a incomodar, agora ela faz todos os dias, todas as horas, direto. Porque mora no apartamento, você ouve um barulho, você não liga muito, na segunda vez você já começa a ligar um pouco. Ouve todo dia aquele barulho no seu ouvido, você fica doido, tem hora que o negócio parece hipnose, fica na sua cabeça.
Não é verdade? Ficar martelando o salto do sapato, você fala, pelo amor de Deus, anda descalço, vai. E apareceu isso outro dia na Globo falando, né? Acho que o Orski falando isso daí, justamente. Responsabiliza a construtora que fez Aqui... Não, é incrível, né? de fósforo aí. Quantificar, você vai fazer uma leitura de decibéis, mas isso para você quantificar o barulho insuportável. A questão não é só isso, a questão é, o barulho está te incomodando, é uma coisa frequente. Então, diferente, por exemplo, você está de frente a um culto religioso. Gravação, faz a prova da gravação, filmagem, de tudo. Então, é diferente, por exemplo, você está de frente a um culto religioso que faz uma vez por semana, das 8 às 10 da noite, é uma coisa. Agora, você tá um cara que todo dia faz um culto religioso das 9 às 10 da noite, é outra coisa. Entendeu? É uma diferença gritante. Manda. Mesma coisa. Essa regra se aplica em forma geral, cara. Se aplica em forma geral, porque o dono ele é responsável pelo animal que ele detém. Outro aqui querendo bater nos cachorros, tacar extintor de incêndio no cachorro. Responsabilidade civil do profissional. Isso daqui acho que é o que todo mundo veio aqui fazer, né? Depois que eu já fiz toda essa explanação sobre responsabilidade civil, já dei uma explicação aqui. Legal, acho que todo mundo já conseguiu entender, né? O que é dano moral e material, né? Acho que não resta muitas dúvidas, né? Agora vamos falar da responsabilidade do profissional, que são vocês. Quando eu falo na responsabilidade pessoal do corretor, ela está prevista pelo artigo 14, parágrafo 4 do Código de Defesa do Consumidor, que ele diz o quê? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Foi o que meu amigo falou agora há pouco. Responsabilidade subjetiva, não objetiva. Subjetiva. Porque ela vai apurar a negligência, a imprudência ou a imperícia. Vamos dissecar isso aqui mais um pouquinho. Quando eu falo em negligência, eu estou dizendo que a parte, o agente, ele agiu contra normas técnicas, digamos assim. Quando eu digo que ele foi imprudente, ele sabia das normas, mas ele tocou não quero saber, eu vou fazer e assim, pronto. A pessoa quer falar outra coisa, né? Não posso. E quando eu falo em imperícia, eu estou dizendo que a pessoa está fazendo algo que ela não é habilitada para fazer. Então, assim, corretor de imóveis errou na verificação de um documento, ele é imperito? Ele é imprudente. Vamos restringir, só para eu explicar. Vamos restringir a palavra imperícia. Ele foi imperito? Porque ele é habilitado. Ele é habilitado. Agora, aquele famoso consultor de negócios imobiliários, que é uma situação exclusiva do Cresce, mas o pessoal quer porque quer fazer, né? E coloca lá bem no Facebook, consultor de negócios imobiliários, tem Cresce? Não. Aí vai o Zé Ruela, erra. Hã? Zelador. Nossa, como tem isso, hein? Aí ele erra na documentação, ele é imperito? Não, é picareta. Concordo. O cara é um sem vergonha, um 71, mas ele é imperito, porque ele não tem habilitação técnica para mexer com isso. Advogado, pegou a OAB, eu tenho que fazer alguma especialização para atuar em direito tributário, direito civil, ou sou clínico, eu já posso advogar em qualquer área? Eu posso advogar, não, posso advogar em qualquer área. Eu não tenho que me habilitar numa área, eu posso advogar em qualquer área já. Então, o que acontece? O advogado pegou a OAB, ele já pode advogar em tributário, civil e penal? Pode, não tem nada que impede. O médico acabou de pegar o CRM, ele já pode ser neurocirurgião? Não, ele já precisa de uma habilitação. Então, pensa no seguinte, eu não sou criminalista. Eu acabo fazendo um processo criminal e erro. Eu fui imperito? Não, eu sou técnico. Não tenho isso. Eu posso ter sido negligente e imprudente, dependendo da situação, mas eu não fui imperito. Agora, o médico, cardiologista, vai fazer uma cirurgia no rim do paciente e erra. Ele foi imperito? Aquele já foi. Então, que bom, todo mundo entendeu bem o que é imperícia, né? Fico feliz. Vai botar silicone no bumbum do outro lá, né? Pelo amor de Deus, você viu aquele cara? Responsabilidade corretor imobiliária. Agora vamos apurar aqui a responsabilidade do corretor e da imobiliária. Vamos lá.
Para a imobiliária, ela pode ingressar com uma ação contra o corretor e para o corretor, questões que ele pode ingressar com uma ação contra a imobiliária. Então, para a imobiliária, ela pode ingressar com uma ação de regresso imobiliária contra o corretor que cometeu ilícito, demonstrando culpa exclusiva do corretor que agiu em desacordo com os preceitos da imobiliária. Ou seja, corta aqui para mim, eu estou falando daquela situação na qual... Foca em mim aqui! Outro dia eu estava na sala de aula, eu fui falar isso aí, foca em mim, um aluno levantou e começou a imitar uma foca. Eu falei, meu Deus do céu, eu achava que eu era palhaço, viu? Ó, vamos lá, foco aqui. O cara agora melhorou, foco aqui. Ação de regresso significa o seguinte, você imobiliária tem 10, 15 corretores. Pensa numa imobiliária grande, vários corretores, legais. Legal, né? Aí um corretor causou um prejuízo a um cliente. Um corretor causou prejuízo ao cliente. Foi apurada a culpa dele. Legal, ele tem culpa. Quem vai acabar pagando? O corretor ou a imobiliária que tem mais dinheiro? A imobiliária paga e depois ela entra com ação contra ele. Ela paga e depois, como ela pagou a dívida de terceiro, ela entra com uma ação de regresso contra o corretor. Então, essa é a primeira situação na qual uma imobiliária pode ingressar com uma ação contra o corretor. Segundo, o corretor tenta denigrir o nome da imobiliária. Isso aqui quase não tem no Brasil. Isso aqui é coisa lá do Japão, né? No Japão que tem muitos daqui, não tem não, doutor? Do Japão tem muitos daqui, né? Aqui no Brasil não tem. Isso aqui no Brasil todo mundo é super ético. Então o cara trabalhou naquela imobiliária ou não e começa a falar mal daquela imobiliária para vários possíveis clientes ou vários clientes em potencial, queimando o nome da imobiliária. Eu já estou atingindo um direito da personalidade aqui, já estou acabando com o nome do profissional. E isso dá direito à indenização. Poderiam caber outras situações nas quais uma imobiliária poderia processar um corretor? Aqui o leque é aberto. Aqui é o leque aberto. O que é mais assim comum da gente imaginar são essas duas situações, mas o céu é o limite. Qualquer situação, gente, ó, vou falar agora de todas as situações de responsabilidade possíveis, mas assim, o céu é o limite. Eu só estou exemplificando aquilo que é o mais óbvio, tá? Aqui o céu é o limite. Várias situações podem acontecer fora do que está aqui e ingressar. Para o corretor contra a imobiliária, questões trabalhistas, assédio moral organizacional. Isso aqui é muito bacana quando acontece dentro de uma imobiliária que tem vários corretores e coloca aquele plano de trabalho e começa a pegar no pé de todo mundo. Não, vocês têm que fazer aqui tantas locações por mês, vocês têm que vender aqui tantos imóveis por mês. E tem que fazer, começa a pressionar todo mundo. Isso é chamado assédio organizacional no ambiente de trabalho, ou assédio moral também. Aquele lá que o dono da imobiliária chama todo mundo de burro toda hora. Fica aqui, você é burro, você é feio, como é que você bota uma camisa que não combina com a gravata? Começa a gritar na frente de todo mundo, fazendo a pessoa passar vergonha, causando prejuízo de forma que a pessoa não quer nem mais ir trabalhar. Aquela situação que você dá até frio na barriga quando você fala que você vai para o trabalho. Ninguém nunca passou por isso aqui, imagina, né? Todo mundo passou por isso, até eu já passei em vários lugares que eu trabalhei. Isso é um assédio moral. Isso dá indenização? Dá. E é para o corretor contra a imobiliária. E, da mesma forma, aqui dá o espelhamento, aqui o regresso, né? A imobiliária que denigre o nome do corretor. O cara trabalhou na imobiliária, saiu, a imobiliária começa a falar mal daquele corretor, para todos os clientes. Chega, todo mundo da imobiliária, aquele cara era um safado, aquele cara roubou aqui, aquele cara não sei o quê. Isso não acontece aqui no Brasil, é coisa lá da Alemanha, né? Na Alemanha até que tem muito isso daqui, aqui no Brasil não. Isso está denigrindo o nome profissional dele. Isso pode acarretar uma indenização da imobiliária para o corretor. Chora. Inclusive, teve uma imobiliária que recebeu uma ação trabalhista, corretor, para organizar o plantão. Por exemplo, no meu caso, eu fico de manhã, das 8 às 14, às 14 às 16. Como nós somos autônomos, o corretor entrou com o processo contra a imobiliária e conseguiu receber R$30 mil de indenização. Extensão do prejuízo, mas a capacidade econômica do agente, da gente que está recebendo, né? A gente que está recebendo. Então, aquela indenização varia muito. E, gente, quando a gente fala em negócio de indenização, voltando até um pouquinho, você vê, uma situação dessa daqui deu R$30 mil de indenização. Não sei se, de repente, foram uns R$30 mil a indenização, ou foi R$30 mil, tipo, 5 mil de dano moral, mas não sei quanto de hora extra, mas tem isso também, tá? Mas digamos que tenha sido 30 mil de indenização, que é difícil de se ver. Eu já tive uma ação trabalhista de indenização, assédio moral no trabalho, que o cliente, ele era enfermeiro,
ele era homossexual e era pai de santo. Ele trabalhava numa casa de freiras, casa de idosos assim, cuidada católica. E, logicamente, ele não tem vergonha de nada do que ele é, ele fala mesmo, tá certo ele, mas é óbvio que ele não era bem visto, né? Ele foi acusado de acariciar a genitália de idosa, era xingado, bom, não precisa nem falar os perrengues que ele passava, né? Ganhou uma indenização de R$4.000. Para vocês terem uma noção de valores de indenização. Eu trouxe aqui uma decisão do tribunal falando de ação de regresso, falando o quê? Pretensão da autora imobiliária de obter indenização por suposto prejuízo que lhe foi causado pelo corréu que atuou como seu corretor. Aqui é a ação de regresso da imobiliária contra o corretor. Sentença de improcedência. Apela a autora sustentando o cerceamento de defesa. Corréu Antônio tinha autorização para negociar os lotes, mas não da forma como ocorreu. Responsabilidade da apelante pelo prejuízo causado a terceiro decorreu de ato do corretor corréu, sendo pertinente ação de regresso a fim de ser indenizada. Isso aqui elucida bem o que eu falei no começo. Corretor que causou um prejuízo a terceiro, algo que ela não era conivente, ela tem direito dessa ação de regresso. Isso aqui está no caráter muito subjetivo, que é o colega vai perguntar assim, tá, mas e se ele tinha, então, ele seguiu todas as normas da imobiliária? Isso aqui vai entrar na situação jurídica que eu adoro chamar de treta. Olha que bacana. Vai entrar na treta judiciária. Por quê? Fica sem segurança jurídica, não tem como passar uma posição aqui. Isso vai ser assim, isso vai ser assado. O que a gente sabe, se a imobiliária, por um erro do corretor, algo que ela não teve a participação direta, causou um prejuízo, ela tem direito a indenizar a parte lesada e entrar com ação de regresso contra o corretor. Outras situações, gente, com base nisso, vai ficar muito subjetivo. Responsabilidade do corretor ao cliente. Primeira, cliente que denigre a imagem do corretor. Essa questão de denigrir a imagem profissional, ela é muito ampla. Qualquer situação em que a parte tiver o nome profissional denigrido, como eu falei agora há pouco no Facebook, né? O cara faz a postagem no Facebook citando fulano de tal, falando tudo aquilo lá, tá queimando o nome do cara. Qualquer situação dessa vai sim gerar um direito à indenização. Ações de regresso, caso em que a imobiliária for condenada por culpa do cliente, ou seja, o cliente que fez uma pataquada, causou um prejuízo a um terceiro e eu tive que indenizar aquele terceiro. Da mesma forma que ela tem direito a regresso contra o corretor, ela tem de regresso também contra o próprio cliente. Pensa aquela situação lá. Doutor, aqui está vendendo um imóvel maravilhoso, sobrado no Morumbi, de frente para o estádio. Ó, meu amigo lá já gostou, hein? De frente para o estádio lá. Eu ia fazer uma piada aqui, mas eu já percebi que não vai pegar bem. Não vai pegar bem. Você fica quieto que você é torcedor do Santos, viu? Aí, um excelente lugar, aquele sobrado maravilhoso lá, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, sala de ginástica, quadra de esportes, piscina, R$800 mil, maravilhoso. Você vai lá, pega toda a documentação do cliente, tira foto, tira tudo, faz as vistorias, bota para vender. Quando você vai vender, chega lá, o cliente ele quer 2 milhões. E a venda não é encaminhada. Então, não, isso aqui vai dar margem para discussão. Vamos lá. Você chega lá, mostra o imóvel bacana, quando vai assinar o contrato, a parte vai querer dar uma última olhada no imóvel, tá todo detonado do dia para a noite. O cara pegou, ficou louco, quer vender, pegou uma marreta, metendo na parede inteira. Logicamente, o cara sofreu um prejuízo, já deu sinal, já deu tudo, né? Às vezes ele já vendeu uma casa para pagar aquilo lá, se desfez de bem, já sofreu um prejuízo. Ou ele vai ter que ser indenizado? Quem vai pagar a indenização? Em tese, o corretor. Ele é responsável junto? É. Mas aí ele vai ter direito ao regresso contra o cliente dele. Porque o erro foi do cliente dele. Dependendo da situação, gente, isso aqui eu estou falando assim, a situação, o pior cenário possível, tá? Geralmente, uma parte que entra uma ação dessa, entra contra o cliente mesmo, ou contra os dois. Ou, se entrar na justiça civil, entra contra o corretor e faz o chamamento ao processo, chama o outro junto e dá a responsabilidade do outro. Danos causados por falsas informações ao cliente. Isso aqui é pesado, hein? Você deu informações falsas ao seu cliente. Você falou que aquele imóvel tinha quadra, piscina, tinha tudo demais. Chegou-se lá, o que acontece?
Imóvel não tem nada, o imóvel é seco. Ou então, que eu falo sempre nessas palestras aqui, acho que lá em Santana eu dei esse mesmo exemplo agora que eu vou dar, hein? Acho que eu dei lá em Santana também. O cara que chega e fala o seguinte, eu quero uma casa num lugar sossegado. Sossegado? Sossegado, eu já dei também Osasco, né? Eu adoro esse exemplo, sossegadíssimo eu quero dormir, eu trabalho bastante, eu preciso descansar. Aí o corretor aponta uma casa assim, numa rua tranquila, fala, essa rua aqui é tranquila, essa rua aqui não tem problema nenhum de barulho, não tem nada, você tem passarinhos cantando, você tem aqui nem crianças brincando, que a gente fala barulho de criança não incomoda o cambal que não incomoda pra caramba barulho de criança também. Aqui é tranquilo, não passa moto, você não tem funkão aqui. Então, aí chega o cara muda, tem uma feira na porta da casa dele. Que lindo! 3 horas da manhã, o cara tá dormindo, começa tom, o cara sai na janela, o que é isso daqui que tá acontecendo? Tá acabando o mundo? Esse é um disco voador aqui? Ligaram aqui o show do Led Zeppelin? Não, é uma feira que tá montando bem na porta da casa dele. O corretor não emitiu essa informação do cliente. Se ele não sabia, vemos numa outra situação. Não foi ele que causou o dano. Mas ele sabia que havia uma feira, mas ele emitiu essa informação do cliente. Ele vai ter que, em tese, ele causou um prejuízo ao cliente. Logo, ele terá que indenizar este cliente. Então, informações falsas para o cliente é muito perigoso. Você falar que o imóvel é no Morumbi e no final o imóvel é lá em São Mateus, por exemplo. Você fala que o imóvel numa área nobre, imóvel no meio de uma periferia. São situações que você está dando informações falsas, principalmente com documentação. A documentação está em ordem. Não, a documentação está toda enrolada, tem uso capião para fazer. É complicado isso daqui. Alguém ia perguntar alguma coisa? Vai desde o Jardim da Saúde, na Moca. O cara fala na Moca, mas assim, se você está numa situação só do bairro, que se dane, tanto faz, né? O problema é chegar para você e falar assim, ó, quero uma casa numa área nobre, porque eu tenho um outro padrão de vida. Não é fazendo desfeita, mas existem questões de padrão de vida. Eu quero deitar à noite, eu quero dormir 8 horas. Eu conheço uma pessoa que dorme todo dia 8 horas da noite. Porque ela acorda 4 horas da manhã para trabalhar. Então ela vai dormir 8 horas da noite. Beleza, você? Você nada, você está aqui agora? E acho que a pessoa está me assistindo, inclusive, também agora, tá? Aí, o que acontece? Não dá essa risada não, seu Zé Ruela. Aí, o que me acontece? Aí eu quero um imóvel, eu peço para você num lugar tranquilo. Você me manda no meio de um lugar que tem pancadão de todos os dias. Os caras se juntam um monte de gente no meio da rua, vamos fazer festa! Eu quero te matar, meu amigo. Isso acabou com o meu sossego. Eu já vendi uma cobertura e o meu cliente só queria vista. Eu falei, tem vista. Ele falou, para onde? Eu falei, para o futuro. A vista para o futuro. Em frente ao cemitério da Consolação. Da hora, hein? Aqui, meu colega falou aqui também, é subjetivo. Realmente, subjetivo. Às vezes o cara gosta do barulho. Cara, é subjetivo, mas é aquela história. Depende do lado que o doutor... Depende do lado, mas assim, existem locais que o barulho é tolerável. Por exemplo, eu estou em frente a uma avenida. É barulho em frente à avenida? Vamos ser conscientes, é barulho? É um pouquinho, mas só que a gente tem carros que o motor não faz nem barulho. O motor hoje em dia nem faz muito barulho, faz barulho mais ou menos é uma moto que o cara tira o escapamento e fica... Então, é um barulho até suportável. Agora, estou de frente numa rua que tem pancadão toda a noite. Não sei, às vezes tem cara que gosta também. Tem cara que gosta. Eu vi, tipo, nada contra pessoas que moram em lugares, mas eu vi uma entrevista no carnaval, uma pessoa que mora em frente a uma quadra de escola de samba, e a pessoa falou o seguinte, eu acho maravilhoso, porque na época do carnaval, aqui vai até 6 horas da manhã na rua, o povo tocando uma alegria, nossa, eu acho lindo, não trocar isso por nada. Eu olhei para cada pessoa e falei, essa pessoa não trabalha, não é possível. A pessoa não trabalha, não tem profissão, ou então o cara é guarda noturno. Não, ou o cara é guarda noturno, que não, pra mim, eu me dava um tiro, cara, não tem como. Ó, eu trouxe mais uma jurisprudência aqui, falando o quê? Uma situação, retenção de sinal, quando a desistência for imotivada. Ah, verdade, isso aqui é mais uma coisa. A retenção de sinal do corretor para imobiliária, quando a desistência for imotivada, salvo por incorporadora imobiliária. Você pode reter o sinal numa venda de imóveis? Não. Você pode ter no seu contrato, se você for uma incorporadora, apenas para incorporadores, uma decisão recente do STJ, uma decisão do ano passado do STJ,
falando que uma incorporadora, se tiver no contrato descrito que aquele valor é referente à comissão, aí ele pode reter o sinal. Se não, não. E é o que está falando aqui, o recurso especial 1599511 de São Paulo, que ele vai dizendo o quê? O STJ afirmou entendimento dos recursos, tá? Pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária. Desde que, e aqui vem os requisitos, pela forma em que o negócio foi firmado, fica claro que a verba está sendo paga a este título, diferenciando-se do restante dos valores despendidos, ausência de destaque e esclarecimento acerca do pagamento da correção, comissão que se confundiu com arras, sinal, restituição devida. Então, se você coloca o arras, o sinal, e fala que aquilo é sua comissão, sem estar descrito isso no contrato, num contrato de empreendimento imobiliário, você tem que restituir. A mesma coisa uma compra e venda. Isso quando for uma desistência motivada. Se for imotivado, o cara chega para você e fala o seguinte: eu não quero mais o contrato. Aí o arraso é justamente para isso, né? Para punir a pessoa. Mas tem uma diferença entre eu ter um sinal, que é um sinal garantidor, e um sinal punitivo. Esse é um sinal punitivo. O arraso ele é punitivo, ele é justamente para punir a pessoa caso ela desista do negócio jurídico. Aí pode valer aquela questão dos 7 dias do arrependimento? Cara, é difícil de você falar isso. Você está lidando numa incorporadora imobiliária, eu entendo que isso aí já está num direito de consumo, está numa relação de consumo. Se eu estou entre nós, eu já entendo que não, que a gente não está numa relação de consumo. Eu tive um caso, semana passada, o cliente foi para uma locação, olhou um imóvel, gostou, fez a proposta para o proprietário aceitou, chegou para avisar ela não responde. Avisa, ela não responde, ela fala: desculpa, que eu aluguei um outro imóvel. E aí? Eu não posso cobrar a comissão dela porque foi em menos de 7 dias? Não posso cobrar uma multa dela porque foi em menos de 7 dias? Oh, por que você fez uma proposta se você não queria alugar? Não é verdade? É para isso que existe. Outra situação, falta de zelo na prestação que acarreta em prejuízo ao cliente. Justamente uma situação que você não olhou a documentação correta. Por exemplo, vai vender um imóvel. O que você tem que pedir da parte que está vendendo? Certidões do quê? Todas! Show! Para ver se a pessoa não tem execução no nome dela. Se tiver uma execução e ela estiver vendendo, aquilo pode ser fraude de execução. E saber se ela é corintiana, que se for corintiano, é complicado. É complicado. Ó, é ele que está falando, não sou eu, viu? Se for São Paulino, pode ir dando os pulinhos. Tá? Eu não posso falar nada disso, que senão eu que vou levar. Mas, ó, nessa situação, o cara, ele pediu, o corretor, ele pediu as certidões e não olhou nenhuma. Pegou na mão e falou: tá tudo certo. Fez. Quando foi ver, formalizada a venda, logo em seguida, chega uma execução da Justiça do Trabalho, daquele imóvel. Aí ele vai olhar as certidões, e fala: ups, tinha uma execução aqui, eu não vi, comi bola. Faltou zelo na prestação de serviço. Aqui, aplica-se esse entendimento do TJ de São Paulo, de 2013. Responsabilidade civil do corretor de imóveis, aquisição de imóveis sobre o qual recaiu penhora trabalhista, sentença que condena a corretora de imóveis no pagamento dos danos materiais e morais, importe de R$20 mil. Dever de diligência do corretor não exclui o dever de cautela da compradora, que deve investigar a rigidez jurídica do negócio que pretende celebrar, na existência de prova que ele foi mais para frente. Mas o que mais ou menos ele quis mostrar aqui? Eu transcrevi só esse trecho para mostrar para vocês o quê? A falta de cautela do corretor de imóveis, ela pode gerar a responsabilidade. Não que isso também afaste a responsabilidade da pessoa que está comprando, mas você é o técnico que foi colocado para fazer aquele serviço. Então, você é responsável, sim, pela prestação do serviço que você errou. 3. Erro profissional que cause prejuízo ao cliente ou agindo você de má fé. Por exemplo, elaborar um contrato errado. Aqui nós entramos naquela situação de negligência e imprudência, né? Fiz uma bobagem e por qualquer bobagem que seja, eu causei prejuízo ao cliente. Por exemplo, a questão da pessoa que quer morar numa rua tranquila, eu apresento uma rua de feira para a pessoa.
Eu não sei que tem feira naquela rua, mas por que eu não sei? Eu não fui nem ver, nem me deu trabalho de ver. Por isso que o corretor tem que, pelo menos, se dar o trabalho de levantar os glúteos da cadeira e olhar o imóvel que ele está trabalhando. Uma vez, durante uns 7 dias, hein? E durante uns 7 dias. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É um pouquinho exagerado, mas pergunta pros vizinhos que é mais fácil, né? Vai saber. Como é que ele vai saber? Ou então se informa, ou fala pro cliente, olha, não sei, aparentemente, você gaba, não, firma, tranquilo. Sai da prefeitura falar tudo. Ó, eu fiz uma bobagem. Eu causei um prejuízo, eu vou ter que indenizar meu cliente. Ou então, eu agi de má fé. Eu elaborei um contrato totalmente a meu critério, com o fito de lesar o meu cliente. Por exemplo, eu faço contrato aqui de administração falando que os 3 primeiros aluguéis são a minha comissão. Posso fazer isso? Eu fui malicioso, eu agi de má fé. E aqui a jurisprudência fala o quê? Responsabilidade civil corretora de imóveis, contrato de compra e venda, imóvel irregular, cessão de direitos. Aqui, eu vou até resumir alguma coisa, eu vou resumir aqui um pouquinho, Ramon, era um contrato que a pessoa fez errado. Em vez de fazer uma compra e venda, fez uma cessão de direitos e mostrou como se fosse uma compra e venda. Isso causa um prejuízo grave ao seu cliente, mas você errou por bobagem? Não, você errou porque você agiu de má fé. Propaganda enganosa ou publicidade falsa. Isso aqui no Brasil também não tem, né? Isso aqui, inclusive, eu acho que é o último slide, viu, gente? Para quem está querendo ir embora aqui, se livrar de mim, vai se preparando aqui. Só ano que vem vocês me veem agora. Se depois dessas piadas que eu mantiver, né? Mas tudo bem. Quando a gente fala em publicidade falsa, a gente tem que dizer o seguinte: o corretor ele tem que ver o imóvel que ele está trabalhando, ele tem que saber todas as condições do que ele está falando. O que ele não pode fazer é uma publicidade realmente falsa. É chegar a publicar, falar assim, ó, estou vendendo imóvel na Moca, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, edícula, piscina, sauna, quadra de basquete, quadra de tênis e uma quadra de golfe ainda para quem gosta. R$25 mil. Aí você chega lá, R$25 mil, até eu que sou mais trouxa quero, né? Eu vendo meu carro na hora para dar lá para querer. Não, é R$25 mil a entrada. Aí você tem que pagar aqui o restante, que o imóvel é R$1,5 milhão. Aqui a propaganda tá enganosa. Teve um processo com a Casa Bahia, que a Casa Bahia tinha aquela publicidade que falava o quê? Quem quer pagar quanto? Aí chegou uma pessoa e falou assim, eu quero comprar essa geladeira top e pagar R$1 por mês. Não, mas você não pode. Não é quer pagar quanto? Eu quero pagar R$1 por mês. O cara em trocação ganhou, ele está pagando R$1 por mês na geladeira. Por isso que eles não têm mais essa publicidade de quer pagar quanto. Então a publicidade ela vincula a pessoa que está anunciando. E o que o Tribunal de Justiça falou aqui, um trechinho dessa decisão do recurso especial, é inequívoco que o corretor de imóveis deve atuar com diligência, prestando às partes do negócio que intermedia as informações relevantes, de modo a evitar a celebração de contratos nulos ou anuláveis, podendo, nesses casos, constatada a sua negligência quanto às cautelas que razoavelmente são esperadas da sua parte, responder por perdas e danos. Então, gente, essa questão do corretor, o que a gente viu em todas as hipóteses que eu mostrei aqui para vocês? Corretor que age com falta de zelo, corretor que age com negligência, com imprudência, imperícia. Então, corretor que age fazendo ou bobagem ou de má fé mesmo, querendo lesar o seu cliente. Ocorrendo uma lesão ao seu cliente, cara, você vai ser responsabilizado. Como eu também. Você me contrata como advogado. Você sabe atuar no processo? Tem cliente que acha que sabe atuar no processo, né? Eu tenho um cliente que uma vez chegou para se consultar comigo, falou, doutor, eu quero que você me explique o que eu vou fazer no processo. Falei, beleza. Você vai no processo, tá? Como que você vai alegar lá numa defesa uma preliminar de carência de ação por falta de pressuposto processual negativo? Ou como é que você vai fazer um embargo de declaração com efeito infringente? Ou como que você vai fazer um agravo de instrumento com efeito suspensivo? O cara, então me contrata! Você não tem técnica para atuar num processo, você precisa de mim. Aí você me contrata, eu vou e perco um prazo. É necessário que eu saiba o que eu esteja fazendo? Você não confia em mim? Eu não errei? Vou ter que te indenizar, cara. Infelizmente, o profissional,
Ele é assim, profissional autônomo. Quando ele comete o erro por negligência, por imprudência, por imperícia, ou por dolo mesmo, ele vai ter que indenizar o cliente. Não tem por onde. Infelizmente, é assim. Então, gente, só para a gente concluir aqui, esse tema aqui é um tema extenso e inesgotável, ou seja, eu poderia falar aqui até amanhã de manhã e não ia esgotar esse tema. Tem muita coisa. Tem um livro inteiro de 800 páginas do Venosa falando sobre isso, mais livros de 1.500 páginas de outros autores falando sobre esse tema. Aborrecimentos do dia a dia não geram dano, e a não observância de regra profissional causa dano ao cliente e gera o dano, ok? Eu vou deixar os meus contatos aqui, para quem quiser. Tem a minha página no Facebook, quem quiser lá curtir, a Instituto Paulo Henrique, a gente tem vários cursos, inclusive de direito imobiliário, gestão, que a gente proporciona. Quem quiser depois dar uma curtida, fica à vontade. Meu e-mail de contato, quem quiser tirar dúvidas, fiquem à vontade também. E só uma questão que às vezes eu falo, questão de dúvidas, gente, tenham um bom senso nas dúvidas, por favor. É sério, eu tive gente que mandou dúvidas, mandou um contrato enorme para eu olhar. Eu cobro consulta. Aí também não, né? Então tenham bom senso. Não tira. Pode mandar aí. Obrigado, gente.